Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Lucas, eu sou professor de Química do GAP e hoje a gente vai ministrar uma aula sobre geometria molecular, tudo bem? Então, eu já vou deixando avisado já que essa aula, como não spoiler da próxima aula, tá? Eu vou dar aula essa semana e a próxima também. Esse final de semana eu tenho encarregado de ministrar as aulas de Química, esse é o próximo final de semana. Então eu peguei um assunto um pouco mais extenso, que talvez mereça um pouco mais de detalhamento, e peguei uns desdobramentos dele que são muito positivos. Eu aproveitei essa oportunidade que eu tive para poder dar uma expandida melhor, dar uma expandida legal no conteúdo, sabe? Então, tipo assim, a gente vai indo aqui, talvez chegue um momento que a gente dê uma parada, caso fique muito extensa a aula, e na próxima semana a gente continua. Tudo bem? Na nossa última aula, a gente estudou um pouco sobre as propriedades das moléculas, e a gente confirmou, a gente começou a estudar que o que determina as propriedades dessas moléculas são tanto a estrutura geométrica do material como as ligações químicas. E ligações químicas foi o tema da nossa última aula. Foi o tema que a gente conversou largamente sobre as ligações covalentes, sobre as ligações iônicas, sobre as ligações dativas, se estudou, se perfez em vários detalhes. Então hoje a gente vai detalhar um pouco mais, a gente vai trabalhar com a estrutura geométrica do material, como essa estrutura geométrica ela influencia nas características que o material externaliza no meio ambiente. Então vamos começar. A estrutura geométrica do material ela vai ser basicamente a forma como essa molécula se organiza no espaço. Você vai ter um átomo central, que vai ser o átomo que você vai pegar para dar referência para sua molécula, e você vai ter os átomos ligantes a ele, que vão dando a conformidade do material, certo? Então, tipo assim, a gente vai estabelecer um centro, um átomo central, e vai ter os átomos que se ligam com ele. E esses átomos que se ligam com ele vão dar a estrutura do material. Por exemplo, se eu tenho um átomo aqui, tenho dois átomos ligados a eles, eu vou ter um átomos em linha. Então, eu vou chamar essa estrutura geométrica de estrutura linear. Entretanto, por que aqui nesse ponto eu diferenciei átomos determinantes de domínio eletrônico? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas é importante entender que não são apenas os átomos que vão determinar a estrutura final do material. Esses domínios eletrônicos são tudo que pode influenciar e ser imperativo na determinação da estrutura do material. A gente vai detalhar um pouco mais sobre os domínios eletrônicos, mas vamos começando, né? Então, eu vou fazer uma analogia com balões aqui, para a gente poder entender melhor como funciona e por que os átomos se comportam dessa forma. Esse nó, o nó, se eu pegar o primeiro exemplo aqui, que está bem aqui em cima de mim, o primeiro exemplo, dois balãozinhos, esse nó no meio, a gente vai chamar esse nó de átomo central. Esse nó vai ser o átomo que a gente deu o nó para amarrar um balão no outro. Esse nozinho é o átomo central, que a gente vai pegar de referência para poder estruturar estruturar a nossa geometria molecular. E esses dois átomos, eles estão aí representando como se fossem dois átomos ligados ao átomo central, que seria um nozinho no meio, correto? Ok? E como é que ocorre essa organização? Naturalmente, quando você amarra dois balões, ele tem tendência a ficar assim, um do ladinho do outro. Porque esses balões, eles, para ficar o mais estável possível, para ficar o mais confortável a geometria, eles ficam o mais distantes possíveis, porque é mais confortável para eles. E a nível químico, fazendo um paralelo, fazendo a metáfora com as espécies químicas, os átomos normalmente eles vão tender a se repelir. Quanto mais repelidos, menor é a tensão entre as ligações, então mais estável é a molécula. Se eu pego uma molécula que está aqui, o átomo central está aqui no meio, vou considerar que o átomo central está bem aqui no meio, e eu coloco esses dois átomos juntos, eles vão ter tendência, eles vão ficar se empurrando, sabe? Eles vão ficar brigando por esse espaço, então eles se afastam e ficam um mais distante do outro possível. Por isso que quando você tem um átomo central e dois ligantes, você vai assumir essa geometria linear. Os átomos vão estar estruturados em linha, porque eles são o mais distantes possível. E quanto mais você aumenta os átomos, quanto mais você acrescenta domínios eletrônicos nessa estrutura, ela vai começando a se modificar. Por exemplo, você pegou aqui o segundo exemplo, que tem três balões. Você olha para ele e você percebe que ele tem uma estrutura trigonal, ele tem uma estrutura triangular, ele tem como se fossem vértices de um triângulo equilátero. E essa estrutura ela recebe o nome de trigonal plana. E tipo assim, um ponto muito interessante de observar nesses materiais, primeiro, principalmente nos dois primeiros exemplos, é que tanto quando você tem uma quanto você tem três, eles são estruturas planas, ficam todas no chão. Quando você passa para o de quatro, que eu ainda não falei, você vai ver que ele pega uma estrutura que é tridimensional, sabe? Tem três átomos no chão, mas tem um que irradia para cima, então é uma estrutura tridimensional, uma estrutura um pouco mais complexa. Isso é realmente muito determinante para as características do material, quando ele é plano e quando ele é espacial, assim. Quando ele é
geometricamente tridimensional. Isso vai influenciar bastante nas características dele. Essa última, só para fechar a parte de 3 balões, essa estrutura ela recebe o nome trigonal plana. Por que plana? Porque vai ter outra trigonal que vai um pouco mais para frente, que ela é espacial. Ela vai ser uma trigonal piramidal, que ela estabelece a forma de pirâmide. Já no terceiro exemplo que a gente tem aqui, ele é uma estrutura geométrica. Tem um átomo central e 4 átomos ligantes. Um átomo central e 4 domínios eletrônicos que vão estar sendo vértices dessa estrutura. E a gente dá para essa estrutura o nome de tetraédrica. Um tetraedro é uma forma geométrica feita com 4 vértices, né? Aquele tetraedrozinho bonitinho, uma piramidezinha triangular com 4 faces e tal, com 4 vértices e tudo mais. Então, um tetraedro, ok? O quarto exemplo, que já tem 5 balões, a gente vai receber outro nome, e o sexto exemplo vai ter outro nome. Então, ó, eu já vou pegar esses dois últimos exemplos e já vou começar a puxar para química. Se vocês perceberem aqui agora, a gente está fazendo analogia com balões, mas agora a gente vai levar para os átomos químicos. Percebem que é a mesma coisa, que é a mesma ideia? Pega o CO2, o primeiro exemplo, estrutura linear. Ele tem a mesma conformação. Perdão. Ele tem a mesma conformação linear. O átomo central, o C, que seria o carbono aí, esse dióxido de carbono, um carbono ligado a 2 oxigênios, ele está no meio, ele é esse nó. E esses átomos de oxigênio ficam igualmente espaçados, igualmente distantes desse átomo de carbono. Então ele estabelece a estrutura linear do dióxido de carbono. O SO3, trigonal plana, porque tem um átomo central e 3 ligantes. Eu tô, entre aspas, passando um pouco rápido pelos nomes, porque ainda vai ter a parte dos nomes específicos, mas quando chegar na parte dos nomes eu vou comentar um pouco que eles não são tão importantes assim, mas uma coisa de cada vez, né? 4 balões, tetraédrica, CH4, gás metano, muito usado, aparece muito em prova, se aparecer você já não tem medo, já é com essa geometria. Então, tá? Tetraédrica, estrutura tetraédrica, 5 elementos, como é o nome que essa estrutura recebe. Eu vou passar o slide agora que a gente vai começar a ter contato com os nomes. Percebe que aqui, ó, primeiro exemplo, a estrutura linear. Segundo exemplo, 3 átomos ligantes, um átomo central, trigonal plana. Um átomo central, 4 ligantes, tetraédrica. Um átomo central, 5 ligantes, bipirâmide trigonal. Ah, que nome escroto, que nome estranho. É porque é como se fosse uma tetraédrica em cima da outra, sabe? Como se fosse uma tetraédrica que tem um vértice em cima e um vértice embaixo. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que tem como se fosse uma tetraédrica para cima e uma tetraédrica para baixo. Então recebe o nome de pirâmide trigonal, porque são como se fossem duas pirâmides trigonais, uma embaixo da outra. E quando você tem 6 ligantes no átomo central, recebe o nome octaédrica. Octaédrica, que forma um octaedro, sabe? É bem simples. Esses são os nomes. Por que os nomes não são tão importantes assim? Porque, a rigor, a prova do Enem ela não é uma prova conteudista nesse sentido. Ela não vai lhe pedir para determinar quais são os nomes de cada uma dessas moléculas. Ela vai lhe pedir o entendimento de como elas se comportam. Então, você saber que um átomo de CO2 ele tem uma estrutura linear, pode lhe ajudar? Pode. Pode dar conforto? Pode. É necessário, é imperativo você saber a estrutura geométrica de cada um dos materiais? Não, não é necessário. É importante saber como eles se comportam. E é isso que a gente vai focar aqui. Os nomes são interessantes, saber como é que é, como se comporta, como se organiza, mas o importante é saber como eles se comportam. A gente vai estudar um pouco sobre isso. Todos os exemplos aqui, a gente fez um átomo central e os vértices determinavam os átomos ligantes. Mas como eu falei antes, não são apenas os átomos que determinam a geometria da molécula. O que é que influencia? Os pares eletrônicos não ligantes também influenciam bastante na geometria desse material. Por quê, né? Porque assim, alguns elementos, como o oxigênio, por exemplo, como a água, que é o exemplo que eu coloquei aqui na direita, eles vão ter mais elétrons do que ligações. O oxigênio ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Ele vai compartilhar 2 deles com átomos de oxigênio. Vai ficar com um total de 8. Regra do octeto. Fica estável. Ok, perfeito. Entretanto, ainda há 2 pares de elétrons, porque os elétrons eles se organizam em pares, os elétrons eles gostam dessa estrutura pareada, dá uma certa estabilidade para ele. Esses 2 elétrons emparelhados são pares eletrônicos não ligantes, porque são elétrons impares que não fazem ligações.
Então, são pares eletrônicos não ligantes. Eles vão funcionar como domínios eletrônicos, eles vão funcionar como lugares que vão fazer uma força e vai espalhar ainda mais. É diferente do exemplo que eu dei, que tinham dois átomos juntos. Agora você tem uma força eletrônica aqui em cima e aqui embaixo, que elas fazem força. Então você se organiza de um jeito que você fica confortável para os quatro, não apenas para dois agora. Por isso que esses pares eletrônicos não ligantes, eles são determinantes na estrutura do material. Porque se você pega uma água H2O, você pensa que é uma estrutura linear, que nem era aqui no CO2, né? Porque é um O ligado a dois hidrogênios, mas não é assim que funciona. Justamente por conta da sobressalência de pares eletrônicos no oxigênio, você vai ter essa conformação diferenciada, você vai ter essa conformação angular. Ele tem uma conformação que esses átomos não são em linha, eles são angulados, eles são para baixo. E essa é a diferença de domínio eletrônico para átomo determinante, sabe? Não é só são os átomos que determinam, também tem um domínio eletrônico envolvido. Então, só que o detalhe é que esses domínios eletrônicos, eles vão atuar na determinação da estrutura geométrica, correto? Mas a água, ela vai ter 4 domínios eletrônicos. Um paraeletrônico não ligante, outro paraeletrônico não ligante, um hidrogênio e um hidrogênio. Só que esses pares eletrônicos não ligantes, eles não vão configurar vértices. Eles não vão configurar pontos para a gente determinar. Porque em tese, se você tem 4 domínios eletrônicos, você vai ter uma estrutura tetraédrica, como é o exemplo do CH4, né? Mas não é isso que ocorre. Porque esses dois vértices, vou pegar esses dois vértices do tetraedro, do CH4 que estão aqui, eles vão ser anulados, porque eles não aparecem porque eles estão dentro do átomo central. Então, pensa agora no CH4. Tira duas bolinhas dessa e você vai ver que ela vai assumir uma geometria angular. Você vai perceber que ela assume uma geometria angular nos seus átomos. Entende? Então essa é a diferenciação entre domínio eletrônico e átomo ligante. Esses pares eletrônicos não contabilizam vértices porque eles não são outros átomos, eles estão dentro do átomo central. E tipo assim, tem exemplos muito práticos que é a água, por exemplo, a água não é angular. Essa estrutura aqui do lado, essa estrutura NH3, um N ligado a 3 átomos de H, ele vai ser uma amônia. Uma amônia. E essa estrutura aqui, ela recebe o nome de trigonal piramidal, justamente o que eu falei antes, é um átomo ligado a 3 elementos, mas ele não é planar, porque o átomo, você considera que em cima desse N vai ter um paraeletrônico não ligante, e ele joga tudo para baixo, ele afasta todos os outros átomos, ele adquire essa estrutura tridimensional. Por mais que seja ligado a 3 elementos, o nitrogênio, no caso da amônia, ela não é plana. Não é plana como era no trigonal plana. Ela é piramidal, ela é espacial, ela é muito mais complexa. Essa é a amônia. A amônia, ela é mais assim. Por isso, a gente tem essa determinação, a gente tem essa diferenciação. Por exemplo, quando você pega o CO2, que foi o nosso exemplo, e a água, que também foi o nosso exemplo, você percebe que é um elemento ligado a dois elementos. Entretanto, esses elementos eles não se estruturam da mesma forma, porque os pares eletrônicos não ligantes, porque os domínios eletrônicos são diferentes, eles são díspares. É por isso que é importante entender como as moléculas funcionam muito mais para saber, por exemplo, um átomo central ligado a dois ligantes, linear. Não, não é assim que funciona. Se você souber que a água é angular, se você souber que essas moléculas se comportam, como elas se comportam, é muito mais interessante. E tipo assim, mas eu tenho que saber como se comportam todas as moléculas? Não. Você tem que ter uma noção básica e você vai conseguir desenrolar, sabe? Todas as outras. Se for um pouco de calma, um pouco de raciocínio, se você ler as questões tranquilo, você consegue desenrolar facilmente. Tá? E esse aqui é mais um exemplo, uma demonstração, tipo assim, eu não coloquei o nome das moléculas aqui, porque, volto a dizer, não é importante saber decorado qual a geometria de cada uma das moléculas. Por exemplo, quando você tem um átomo central ligado a 4 átomos diferentes, você vai ter um átomo central ligado a 4 domínios eletrônicos. Ok? Ok. Ele vai receber o nome de estrutura tetraédrica. Quando você passa para o lado, você perdeu um átomo. Mas na figura mostra que você ainda tem 4 domínios eletrônicos. Então pode ser que tenha um paraeletrônico não ligante aqui nessa segunda estrutura. O que acontece? Ela vai perder um vértice, mas ela continua tendo, entre aspas, a mesma conformação. Só que ela vai perdendo vértice, ela vai se mudando, apesar dos átomos ainda se organizarem da mesma forma espaçada. Então ela passa de tetraédrica para trigonal piramidal. Se perder mais um, vira angular. Então, assim, a rigor, esse exemplo tetraédrica podia ser o metano, podia ser o CH4, trigonal piramidal podia ser uma amônia, podia ser um NH3, e angular podia ser uma água, podia ser um H2O, porque eles vão ter essas geometrias
Eles vão ter os mesmos domínios eletrônicos, apesar de não terem os mesmos átomos, apesar de não terem os mesmos átomos ligantes, portanto não terem a mesma estrutura geométrica. E assim, vocês verem como essa parte de estrutura geométrica ela é delicada e ela é tão difícil de cair de forma conteudista no Enem, sabe? Qual é a forma, não sei o que a gente teve que encontrar uma questão da Universidade Estadual de Maringá, que para poder estudar só a parte da geometria, para poder dar uma limada nos seus conteúdos. Eu vou dar uma lida aqui, ó. Considerando a molécula da amônia, a gente sabe que a molécula da amônia é NH3, e a gente acabou de ver aqui, no exemplo passado, que ela tem uma estruturação piramidal, trigonal piramidal, né? Ela vai ter 4 domínios eletrônicos, exemplo desse exemplo aqui, né? O trigonal piramidal, ela vai ser estruturada assim. Assinale a alternativa correta. A geometria molecular corresponde a um tetraedro regular. Não, tem 4 domínios eletrônicos, entretanto, não tem 4 átomos ligantes. O átomo de nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio ocupam vértices de um triângulo equilátero. Não, infelizmente, a D também está errada, então anula ela. O centro da pirâmide, formado pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de oxigênio, é ocupado por um par de elétrons livres. Não. O par de elétrons livres não atua como átomo central, até porque o átomo central ele deve ser formado por um átomo, para ser a centralização da nossa estrutura geométrica. Então está errado porque o que seria o correto nessa letra C? O centro da pirâmide é formado pelo átomo de hidrogênio e os vértices seriam formados pelos hidrogênios e pelo par de elétrons livres. Os vértices entre muitas aspas, porque o par de elétrons livres não formará vértices. Então, só não resta a letra D, o gabarito é a letra D, mas vamos dar uma lida. Né? As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio, pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de oxigênio. As arestas da pirâmide formada pelos átomos de nitrogênio e pelos átomos de hidrogênio correspondem a ligações iônicas. E essa é a alternativa correta, né? Resgatando na nossa última aula, resgatando as nossas pontuações sobre a estruturação, como ocorre essa divisão de átomos para um lado e para o outro. Gabarito, letra D. Não marquinho vermelho não, mas o gabarito é a letra D. E assim, como é que ocorre a estruturação? A gente estudou moléculas simples, a gente estudou moléculas pequenas. E grandes moléculas, como é que eu faço? É muito difícil conjecturar regras, conjecturar convenções para grandes moléculas, porque vai depender muito de como essa molécula é, do que tem nessa molécula. Então, tipo assim, é difícil você estabelecer regras como tem em moléculas simples para moléculas grandes. Então, tipo assim, se você pegar moléculas que são iguais, tipo carbono, grafite é feito unicamente de carbono. Grafite é carbono. Carbono. E diamante é carbono. Mas a diferença gritante entre o carbono, o grafite e o carbono diamante é gritante. Se você encontra um grafite na rua, você, sei lá, chuta, você guarda. Se você encontra um diamante na rua, bem, você guarda com toda certeza. Se encontra um diamante na rua, você tá feito da vida. São substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, que é o carbono. O que diferencia? O que o diamante ele é feito sob pressões muito altas, ele é uma formação carbonada, que ele depende de uma pressão muito alta, de uma imposição muito forte de vários elementos para que ele se estruture dessa forma, para que ele fique bonito, para que ele vire essa pedra preciosa que vale tanto nos dias de hoje. Tempos de arroz tão caro. O diamante está valendo muito. E o arroz também. E o carbono grafite, ele tem uma estruturação, eu acho que a gente vai detalhar um pouco mais a estruturação dele, mas é uma estrutura que ela favorece o desgaste. O carbono grafite ele é facilmente desgastado, por isso que ele é ponta de lápis, porque ele marca, porque ele é riscado. Então tá. E aqui vale muito, e é muito importante pontuar, que são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento. E o que é isso? Isso é uma construção química importantíssima e que é valiosíssima para o Enem, que é a alotropia. O que é alotropia? Vocês já devem ter ouvido falar sobre a alotropia, mas a alotropia é o fenômeno que ocorre quando um elemento químico forma duas ou mais substâncias simples diferentes. Você pode pensar que o oxigênio ele forma, por exemplo, água e ele forma sacarose. Ah, então é alotropia. Não é alotropia. É alotropia quando você tem um elemento, um único elemento, formando duas ou mais substâncias simples. Simples em que sentido? Simples, carbono é diamante, carbono é grafite. Não tem variação. Esse é o conceito de alotropia.
E a alotropia é importante, a alotropia é um detalhe interessantíssimo para mim, porque cai muitas vezes e é um assunto fácil, um assunto de simples entendimento. Quando a gente vai ver as variações alotrópicas de alguns elementos, a gente percebe, por exemplo, a alotropia do oxigênio. O oxigênio ele é naturalmente formado por o oxigênio, o elemento, o Ozinho da tabela periódica, ele forma normalmente dois diferentes elementos simples, duas substâncias simples, que é o oxigênio, o gás, o oxigênio que a gente respira. Ele é formado por dois átomos de oxigênio, por isso que a gente recebe aquele nome de O2, e ele tem características diferentíssimas da sua variante alotrópica, que é o ozônio. O ozônio, a gente vai ver que ele é o O3. O O3 ele é uma substância diferentíssima do oxigênio normal, né? O oxigênio ele é mais estável e ele está presente no ar que nós respiramos. Ele é um gás incolor e inodoro. Como assim ele é mais instável? Como assim ele é mais estável, né? Ele é mais estável justamente porque é uma ligação simples, é uma ligação dupla entre dois oxigênios que estabelece uma geometria simples, simples e linear. Então são diferenças assim, de distância muito confortáveis para os dois oxigênios que estão aí. Eles têm uma distância boa. Já o ozônio, que é formado por três átomos de oxigênio, ele é mais instável. Por que ele é mais instável? Porque ele vai ser átomos de oxigênio que eles vão estar organizados, eles vão estar meio que se apertando ali para caber e para manter essa estrutura geométrica. Então, essa tensão de ligação, esse fechamento das ligações faz que o ozônio seja mais instável do que o oxigênio. E tanto que o ozônio ele é importantíssimo para a gente, porque o ozônio ele forma a camada de ozônio que nos filtra a radiação ultravioleta. E é facilmente perceptível porque ele normalmente tem uma coloração azul e um cheiro desagradável. Já a alotropia do carbono, que a gente ficou de falar, né, falando agora, se você pegar esse cubo cheio de pontinhos aí, isso aí é a estrutura geométrica especulada para o diamante. E são vários átomos de carbono ligados em geometrias tetraédricas, cada um átomo de carbono ligado a outro, que está ligado a outro, que está ligado a outro. E essa conformação extremamente, sabe, expansiva e tudo está conectado, ele faz que o diamante seja muito duro. O diamante adquire características de uma dureza muito alta, ele impede que o diamante se desgaste. Por isso que o diamante é usado em broca, por isso que é usado serra de diamantes, por isso que muita gente, quando vai fazer algumas coisas, fazer riscado, fazer que eu esqueci o nome, mas tipo um empalhamento só que com materiais metálicos, fazer um entalho com não sei o que. Todo mundo falar uma broca de diamante. Poxa, essa pessoa deve ser muito rica, ela tem uma broca de diamante e tudo mais. Não é bem riqueza, é necessidade. O diamante, por ser um elemento muito duro, ele é muito difícil de ser quebrado, ele é muito fácil quebrar outra coisa também por sua dureza. Entende? O grafite, ele já tem uma conformação diferente. O grafite, ele é esse hexágonozinho que você vai ter aqui, ó, bem aqui do meu ladinho. Você vai ter essa conformação hexagonal meio que conectada. O grafite ele se expande dessa forma, ele não irradia tanto para os lados, ele se mantém fechadinho assim. Porque não? Por isso que o grafite ele tem uma facilidade em desgaste, é facilmente desgastado, justamente porque o grafite com essa conformação ele permite que você lamine, digamos assim, você vai se desfazendo, você vai soltando essas estruturas hexagonais contínuas, né? Que nem o diamante que está tudo ligado, tudo segura tudo, todo mundo segura todo mundo. O grafite não, o grafite você vai desgastando com facilidade muito grande. E o carbono, devido às inovações tecnológicas, devido ao avanço de tudo, ele adquiriu novas alotropias. A gente descobriu, os cientistas, descobriram que o carbono ele é possível de formar muitas outras substâncias extremamente necessárias para a nossa vida, extremamente necessárias, extremamente práticas para nós. E, tipo assim, o grafeno foi uma grande revolução. O grafeno é uma coisa assim que é de encher os olhos d'água. Você vê um negócio de grafeno, já fica doido. E se fala muito sobre grafeno. Grafeno é o desenho aqui embaixo da direita direto. Ele é como se fosse uma camada finíssima de carbono, uma camada finíssima de um carbono. Então, e ele é resistentíssimo. Ele tem uma resistência enorme, justamente porque ele é uma camada que está tudo ligado, que tudo se segura. Então, tipo assim, você consegue fazer materiais extremamente finos com a finura de um átomo, extremamente resistentes, que suportam muito desgaste, suportam muito impacto, por aí vai. O nanotubo, que é essa estrutura embaixo da esquerda,
fósforo está mais próximo aqui, ele também é muito usado, também foi usado em fiação elétrica, tem muito sistema elétrico que é feito com nanotubo, e ele agilizou muito a nossa distribuição eletrônica, distribuição de dados, compartilhamento de informações, tudo isso foi muito facilitado pelo nanotubo, pela forma que ele se organiza. A gente vai falar um pouco mais sobre em outra aula, mas essas ligações do nanotubo, essas ligações do grafeno, essas ligações também do fulereno, que a gente não falou ainda, mas a gente vai falar, são ligações conjugadas. Se você for andando em qualquer uma dessas substâncias, qualquer um desses alótropos de carbono, você vai ver que você vai sempre andar numa ligação simples, numa ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Isso é chamado de ligações conjugadas. Uma ligação conjugada é uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E essa conjugação de ligações, ela permite que os elétrons eles andem com muita velocidade, eles vão andando loucamente, eles têm uma facilidade enorme, enorme de propagação eletrônica. Então, se auxilia diversos projetos, se facilita muita coisa assim na indústria. E o fulereno, essa bolinha que tem aí, é uma bolinha muito prática. É uma bolinha que ela também recebe essas ligações conjugadas, mas ela também é usada na biomedicina. Ela é usada muito na biomedicina, ela é usada muito em aspectos, em competências científicas. Por exemplo, você consegue colocar um vírus aí dentro, um RNA, e você introduzir num lugar e você liberar ele depois, você faz uma cápsula de fulereno que você consegue controlar como essa cápsula se comporta. Isso é muito prático, isso é muito útil na indústria, isso é muito útil para todo mundo. E assim, seguindo o baile, eita, spoiler, a alotropia do fósforo. O fósforo, ele é aquele fósforozinho que você risca na caixa. E esse fósforo mesmo, ele tem duas alotropias. Ele pode se expressar em fósforo branco ou fósforo vermelho. O fósforo branco não é o fósforo que você usa na caixa. Por razões óbvias, né? Você vê que o fósforo que você usa na caixa é vermelho, mas tá. Vale salientar que o fósforo branco ele não é usado na caixa. O fósforo branco ele é extremamente reativo porque essa geometria que ele tem, essas ligações, elas estão muito próximas. Elas estão muito próximas e elas são muito estáveis. Elas são muito perigosas. O fósforo branco ele foi usado como arma química. E é uma arma química que não. Tipo assim, arma química, todo mundo sabe que arma química é extremamente banido, sabe? O Conselho de Genebra proibiu qualquer uso de arma química por conta da crueldade que é. O fósforo branco, devido a essa tensão muito grande das ligações que compõem ele, quando ele entra em contato com a sua pele, quando ele explode, quando você. É anormal, velho. Tipo assim, você tem uma reação destrutivíssima. O fósforo branco é tão reativo que ele tem que ser guardado em águas. É como se fosse, sei lá, uma pastilhinha assim, sabe? Que você guarda ele dentro de água, porque se você tirar da água pode ser que ele reaja. E se ele reagir, é uma situação complicadíssima, sabe? Ele dá queimadura, e são queimaduras profundas e feias. Queimadura de arma química é uma coisa, assim, hedionda, sabe? Já o fósforo vermelho, ele também é reativo, visto que a gente usa ele para acender, para fazer fogo, né? A gente usa o atrito da caixa para fazer fogo, mas a conformação dele é diferente. Ele não tem essa conformação tão assim, sabe? Ele tem uma conformação mais linear, mais aberta. Não se sabe exatamente como é a sua estrutura química, mas a gente especula que eles sejam macromoléculas tetraédricas, assim, ligadinhos assim, tudo mais. O fósforo ele é menos reativo que o fósforo branco, mas o fósforo vermelho ele também é muito reativo. Tanto que quando você fricciona ele na caixa, você acende fósforo. Inclusive, vale salientar, já se perguntaram por que em desenho, em filme, sei lá, americano, a pessoa pega o fósforo, risca no chão ele acende, se não risca no sapato ele acende. Tá assistindo um episódio de Pica-Pau. Aí tem um episódio de Pica-Pau que ele pega o fósforo, risca no sapato e o fósforo acende. Você já deve ter tentado fazer isso. Todo mundo que é pessoa de bem já assistiu um Pica-Pau na vida deve ter tentado acender o fósforo com o pé. Mas nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Por que nunca vai funcionar? Porque o fósforo dos Estados Unidos é diferente do fósforo daqui do Brasil. O fósforo dos Estados Unidos, ele fica na cabeça do palito. O do Brasil não. Surpreso? Não. O fósforo aqui no Brasil, como ele é comercializado, ele não está na cabeça do palito. Ele está na raspa da caixinha, na lateral. O fósforo não é aquilo vermelho na caixa. O fósforo, na verdade, é aquela areinha, sabe? Que você fricciona a cabeça do palito. Eu não vou saber dizer para vocês qual que é o material que fez a cabeça do palito. Me fugiu a mente agora.
Mas o nosso fósforo é na caixa, por isso que o nosso fósforo tem que ser friccionado na caixinha. O nosso fósforo está na caixinha, por isso que o palito tem que ser friccionado na caixinha. E não acende riscando no sapato, não acende riscando na parede e tal. Isso não funciona, né? Assim funciona o nosso fósforo. Vários detalhes aí. Então, e aqui a alotropia do enxofre. Aqui é o enxofre também, ele assume essas duas variedades alotrópicas. Ele pode ser um enxofre rômbico ou ortorrômbico, alfa ou beta. E assim, não existem grandes diferenças sobre o enxofre. Realmente é uma mudança na conformação dele. Aqui no primeiro exemplo você consegue ver que o enxofre rômbico ele é mais, digamos assim, um fractal. Ele é mais geométrico, fechadinho. O enxofre monoclínico. Enxofre monoclínico ou ortorrômbico é a mesma coisa. Ele assume essa estrutura de espículas. Ele assume a estrutura de agulhas finas e opacas. E, tipo assim, a diferença entre eles hoje não é muito grande, sabe? Tipo assim, eles têm o mesmo ponto de evolução. O que varia vai ser um pouco algumas temperaturas que variam aqui, variam ali. Assim, a nível de Enem não existe tanta discrepância assim entre os enxofres. Vale saber que ele tem variedades alotrópicas e que ele assume variações. E, tipo assim, sabendo agora como funciona mais ou menos a geometria molecular, a gente vai entrar na parte da eletronegatividade geométrica, que é uma parte muito interessante, muito importante, porque sabendo como elas estruturam, a gente vai realmente entender como elas se comportam, para além das estruturas, mas sim o comportamento delas, o que influencia em cada uma delas. E vamos começar, né? Tá quase acabando aqui meu tempo, acho que já tá começando a dar, né? O horário aqui. Então vamos começar porque é bom, é interessante. A gente já começou sobre eletronegatividade, a gente já falou que a eletronegatividade é uma propriedade dos átomos. Alguns átomos são mais eletronegativos, alguns átomos têm essa intensidade de atração das moléculas, alguns átomos têm essa tendência a puxar um elétron, alguns átomos têm tendência a ceder elétrons para poder alcançar a sua estabilidade, sabe? Então, tipo assim, se você tem uma molécula, vou pegar um HCl, né? Não tem exemplo no vídeo aqui não, mas eu explico aqui. Você vai ter um HCl. Isso aqui é um H, isso aqui é um Cl. O Cl é uma molécula de eletronegatividade muito grande. Não pagar não. Esse Cl, quando você fizer a ligação do HCl, quando você estabelecer a relação, esse elétron vai ficar muito mais para o lado do Cl do que do H. E esse momento, sabe? Esse momento dipolar, esses polos, um negativo e um positivo, eles são formados devido à eletronegatividade das moléculas. Você vai realmente ter um comportamento positivo de um lado e negativo do outro. Então você vai ter centros de eletropositividade e você vai ter centros de eletronegatividade, que vão ser determinantes, por exemplo, quando você faz, sei lá, estudos sobre campos magnéticos, você percebe que algumas moléculas elas se organizam em determinada forma. Que o lado positivo da molécula, que nesse caso do exemplo seria o hidrogênio, o lado negativo da molécula seria o Cl, seria o cloro, o átomo do hidrogênio positivo vai se direcionar para o lado negativo do campo elétrico que você estabeleceu e o positivo vai para o negativo vai para o positivo e vice-versa. Então, a rigor, o que é a eletronegatividade? A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha com outro átomo em uma ligação covalente. Por que ligação iônica não? Porque ligação iônica você vai ter a separação dos elétrons. Um átomo fica com um elétron e o outro não. Como a gente já viu na aula passada. A ligação covalente você vai ter o compartilhamento, só que esse compartilhamento ele é mais puxado para o lado do átomo que tem a maior eletronegatividade. Ok? E é isso. E é isso que as moléculas elas vão assumir polos. As moléculas elas vão assumir formações que um lado é positivo e o outro lado é negativo. Algumas moléculas elas vão ser polares, outras moléculas apolares. Mas peraí, como é que funciona isso? Sabe assim, eu vou dar essa segura e na próxima aula a gente continua isso. Próxima semana a gente termina, a gente vai continuar o estudo sobre as propriedades geométricas. Depois a gente vai entender sobre ligações intermoleculares, assim, para fechar e a gente conseguir desembocar esse assunto que é tão importante para o Enem. Ligação intermolecular realmente é um assunto muito importante. Então, segura na geometria. Próxima semana tem mais.